Salmos 53, a partir do verso 1, diz assim: Disse o nécio, o tolo, no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu o confundiste, porque Deus os rejeitou. Se de Sião já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém. Davi, o autor desse texto, ele escreve esse texto, irmãos, olhando para a realidade do povo que o cercava. Ele escreve essas palavras olhando para a nação de Israel. Davi, todos conhecem, foi um homem que a própria palavra de Deus disse que era um homem segundo o coração de Deus. Você deve conhecer as histórias de Davi. Davi foi considerado o maior rei de Israel. Davi foi um camarada que enfrentou o gigante. Davi foi um cara que pelejou pelo seu povo, e agora ele está refletindo sobre o estado do seu povo. Esses dias eu estou lendo o livro de Salmos e os seus capítulos, e por muito o Senhor tem falado comigo, e já tem um bom tempo, sobre o retorno dele. O quanto as pessoas têm desprezado as evidências do retorno dele. E uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo é sobre exatamente essa dificuldade que as pessoas têm de crer nessa palavra. Uma das coisas está no fato delas não crerem na palavra de Deus. Outra questão está no fato delas olharem para as evidências que são as mais frágeis possíveis, como por exemplo a Covid, que muitos imaginam ser a maior evidência do retorno de Jesus, e eu te digo, não é. Basta você lembrar do que Jesus disse a respeito da figueira, que nós deveríamos olhar para ela, e que quando florescesse, nós deveríamos saber que o verão estava chegando, e ele fazia uma alusão a Israel. Então, irmãos, o Senhor tem falado muito a respeito disso comigo no livro de Salmos. E antes de Davi escrever esse texto aqui, Davi redige outros textos que falam acerca do pecado, especialmente o capítulo 38 e o capítulo 51, quando Davi discorre sobre o pecado que ele cometeu com Batseba e Urias. E uma das coisas que nós percebemos é que Davi, ele escreve esse texto tendo já uma experiência em relação ao estado pecaminoso. Davi, quando ele faz essa reflexão a partir do estado daquele povo, Davi estava dotado de uma capacidade em relação ao pecado, por conta do conhecimento que ele havia adquirido através da sua própria vida e da sua própria experiência. Então Davi, quando ele olha e fala a respeito disso, ele fala com conhecimento de causa. Porém, uma das coisas que Deus fez a respeito do homem foi desenhar um plano onde Deus e o homem tivessem um relacionamento de intimidade, um relacionamento onde não houvesse mentiras, um relacionamento onde não houvesse nada oculto, nada que você não quisesse contar para Deus. Deus, ele desenha um relacionamento pleno com o ser humano, para que as pessoas tivessem uma vida de intimidade com ele. E o que nós percebemos é que as pessoas hoje, elas têm vivido um evangelho totalmente diferente daquele que foi escrito. As pessoas mal conhecem a história de Jesus. Na verdade, as pessoas mal sabem a respeito daquilo que ele ensinou, do modelo de vida que ele deixou para nós.
Isso demonstra que, na verdade, essa intimidade ela não passa pela maioria das pessoas que se dizem cristãs. Isso é um problema, porque o Deus que nós servimos é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Primeiro Testamento, é o Deus do Segundo Testamento, é o mesmo Deus. Ele não mudou, assim como o seu plano também não mudou. Mas tem alguma coisa que tem afastado as pessoas de Deus. Tem alguma coisa que tem impedido as pessoas a desenvolver essa intimidade, esse relacionamento íntimo com o Senhor, de tal forma que as pessoas consigam escutar a voz de Deus, de tal forma como que elas consigam ler a palavra de Deus e aplicar na sua vida com clareza, de tal forma que elas não sejam levadas por falsos ventos de doutrina, de tal forma que elas não sejam confundidas. Alguma coisa tem entrado na vida das pessoas que tem impedido elas de dar passos firmes com Jesus. E é exatamente isso a respeito do que Davi fala. Davi discorre sobre isso. Eu tenho ouvido algumas pessoas há algum tempo, e essa semana eu ouvi um líder religioso falando sobre isso, que na verdade o tempo agora é outro, que muitas pessoas estão falando da volta de Jesus, e isso tem iludido as pessoas, e elas não têm se preocupado com hoje, e que na verdade os líderes que abriram a mente para isso, precisam governar, que o governo de hoje é dessas pessoas. E eu fiquei pensando a respeito disso, irmãos, que o governo do mundo é para a igreja, e eu fiquei pensando sobre isso. Falaram que a omissão da igreja tem dado espaço para que os maus governem. E isso é culpa da igreja, porque a igreja deveria estar governando. Mas tem um problema, porque a minha Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e quem opera no mundo é o maligno. Jesus disse em João que ele nos deixaria no mundo, porém nós não seríamos do mundo como ele não era. Então isso significa que nós não governaremos esse mundo. Muito pelo contrário, pelo fato do maligno governar, é que fará com que Jesus virá para estabelecer o reino de Deus na terra. E aí sim, com ele nós governaremos aqui. E aí sim, nesse dia nós governaremos com ele. Mas por enquanto, irmãos, o nosso lugar é ser luz no mundo. O nosso lugar é ser sal nessa terra. O nosso lugar é levar a luz aonde as trevas governam. O nosso lugar é mostrar que quem vive com Cristo vive uma vida diferente desse sistema. Então, irmãos, hoje o que nós mais temos é uma confusão sendo liberada nos mais diversos tipos de redes sociais. Pessoas falando o que querem sem o mínimo pudor e sem ninguém para fazer filtro dessas coisas. E outros irmãos seguindo essas coisas. E eu fico pensando, aonde está Jesus nesse negócio? E aí, irmãos, tudo começa a ser relativo. Aquilo que era pecado já não é mais, aquilo que era profano já não é mais, aquilo que se não podia fazer, agora pode fazer, aquilo que antes escandalizava, agora não escandaliza mais. E todas essas coisas têm entrado no seio da igreja, e as pessoas não se assustam mais. É como uma doença, irmãos, uma doença que tem atacado a humanidade, dia após dia. Uma doença que tira a paz, que tira a vontade de viver, que tira, sabe, os objetivos e os sonhos que o próprio Deus plantou no coração das pessoas. É uma doença que arranca tudo isso e tem assolado a humanidade. Ela se chama pecado, irmãos. Pecado. Por 70 anos Israel ficou cativo na Babilônia por causa do pecado que entrou no coração daquele povo. E hoje o que nós mais temos são pessoas cativas, escravos do pecado, pessoas que servem a Satanás e não sabem que estão servindo a quem governa esse mundo.
Pessoas que já foram iludidas com as bandejas que esse mundo oferece. Pessoas que estão iludidas porque os seus olhos desejaram aquilo que Deus abomina. E quando eu olho para esse cenário, eu vejo que não é muito diferente dos tempos de Sodoma e Gomorra. Mas sabe qual é o problema? O problema é que, como qualquer doença, existem fases, existem estágios. E nesses estágios eu considero dois que são piores: o primeiro e o último. Para mim são os dois piores. O primeiro estágio é aquele que a pessoa não acredita que está doente. É o estágio inicial. Talvez os sintomas são sintomas mais frágeis, são sintomas menos perceptíveis, e a pessoa ela não se dá conta de que ela está doente, e por isso ela precisa de ajuda. E aí nessa fase ela toma uma decisão de não procurar ajuda. Então é muito complicado, porque quem está com seus olhos vendados, quem ainda não teve a cortina rasgada, não consegue ver uma doença instalada na sua alma, que vai te levar para o buraco. Então esse primeiro estágio ele é muito preocupante, porque a maioria das pessoas não se dá conta da gravidade da doença que assola ela. E nós temos o último estágio, que é o pior também. É aquele estágio onde a pessoa já se vê sem esperança. Quando ela disse assim: já não há mais jeito para mim mesmo, não tenho o que fazer. Esse estágio ele é tão ruim quanto o primeiro, porque quando a pessoa chega nessa condição, dificilmente também ela vai buscar ajuda. Ela mesmo já desistiu de si. E tudo isso é um processo, irmãos. Porém o pecado, eu fiz uma analogia para que vocês entendam a respeito da doença, mas o pecado ele é um pouco mais complicado do que isso. Porque o pecado, ele se instala na mente da pessoa, e a partir do momento que ele se instala na mente, é uma questão de tempo, irmãos, a consumação no ato, o que leva fatalmente a pessoa à morte espiritual. E aí quando a pessoa ela morre espiritualmente, irmãos, a vida para ela muda de cor. O sentido da vida começa a ser questionado. Os valores que a Bíblia deixa para que nós possamos conviver com eles e tornar eles a nossa vida como verdade, começam a perder força. E então aquilo que era para mim importante, agora deixa de ser importante. Porque aquilo que me separa de Deus, aquilo que me afasta do Criador, tomou conta. Eu não cuidei dele lá no início, agora as raízes dele já entraram para a minha alma, e eu já não consigo mais dar um passo, porque a minha força se esvaiu. E assim é o pecado na vida das pessoas, e assim é o pecado na igreja, assim é o pecado na vida do crente. Quantos não carregam com si o pecado de estimação, irmãos? Esse aqui Deus perdoa, esse aqui não tem problema, eu vou fazer isso aqui porque depois Deus me perdoa, Ele não vai achar ruim comigo não. Sabe, irmãos, não tratar o pecado como ele realmente é um problema, porque ele destrói a vida da pessoa sem que ela menos perceba. Por outro lado, irmãos, não existe um estágio irreversível, e essa é a boa nova de hoje. Não existe para o pecado um estado irreversível, porque nós sabemos que em Cristo nós temos a solução para ele. O problema é que muitas vezes nós subjugamos a palavra de Deus e fazemos pouco caso dela, e escolhemos nela aquilo que nos atrai, aquilo que nos traz esperança, ou aquilo que está de acordo com o que eu quero. E isso é um problema, porque o Deus que eu conheço, Ele tem compromisso com a sua palavra, com a palavra dEle, e não dá para nós fatiarmos ela do jeito que nós bem entendermos. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Sim, o pecado que nos torna arrogante,
o pecado que nos torna egoísta. Sim, o pecado, sabe, que nos torna egocêntrico, perverso, maldoso, mentiroso. Sim, o pecado, o salário do pecado é a morte. Paulo também escreve em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Isso inclui todos, absolutamente todos. Todos, inclusive você. E por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus, entender o caminho que Deus desenhou para nós, para que a gente tenha uma vida de intimidade com Ele, irmãos, para que o Espírito Santo volte a falar com você, para que Ele volte a dar direção para você, para que você tenha uma vida firme, de passos firmes com o Criador. Por isso é necessário entender essas coisas. Eu penso no pecado e na sua consequência como pregos que são fixados em madeira. Imagine você uma madeira cheia de pregos. Então, se você olhar para os pregos, todos são pregos. Assim como nós fazemos o estudo a respeito do pecado. Pecado é um desvio de conduta acerca daquilo que Deus preparou para o povo dele. Porém, quando você retira esses pregos, você vai ver que uns deixam marcas mais profundas que outros. E no final, quando esses pregos saem, ficam lá as feridas. Ficam todas lá. Para que a gente consiga ver a consequência dos nossos atos, das nossas decisões, daquilo que nós fazemos com a nossa vida. Porque nós achamos que agora, quem governa ela somos nós, não é mais Jesus. Isso é um problema, porque se eu chamo Ele de Senhor, se eu me reverencio a Ele como meu Senhor, eu preciso entender que quem governa é Ele, quem decide sobre a minha vida é Ele, que as minhas vontades estão debaixo da vontade dEle. Irmão, se eu fizesse tudo o que eu queria, eu não sei nem onde eu estaria hoje. Mas eu entendo que a vontade de Deus, ela é superior à minha. E enquanto eu entender isso, eu sei que eu estarei caminhando sempre do lado dele. Mas o pecado te faz esquecer dessas coisas, irmãos. O pecado, ele está enraizado no coração das pessoas. Assim como o profeta Jeremias, ele escreve no seu capítulo 17, no verso 1. Está escrito assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, como ponta de diamante cravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. O pecado está gravado lá. Você sabe por que muitas pessoas não conseguem orar hoje? Você já conversou com algumas pessoas e já ouviu isso da boca delas? Eu não consigo orar. Você sabe por que as pessoas têm desprezado a palavra de Deus e o ensino? Elas saem de um culto vomitando aquilo que Deus trouxe como alimento para a alma dela. Você sabe por quê? Você sabe por que as pessoas têm rejeitado os dons e não têm procurado o Espírito Santo? Você tem noção por quê? Você tem noção por quê que as pessoas já não questionam mais o estilo de vida delas, as decisões que ela toma? Você tem ideia por quê as pessoas já não diferenciam mais o que é santo do que é profano, do que é pecado, do que é vontade de Deus? As pessoas não sabem mais. Elas estão perdidas. E é óbvio, por isso ela não vai conseguir orar, por isso ela não vai ter um relacionamento íntimo com Deus, porque tem alguma coisa errada lá. Quando nós olhamos para as pessoas que estão nesse estágio, é como se nós estivéssemos tendo a mesma visão que Ezequiel teve, quando ele estava lá nos campos da Babilônia, e Deus deu a visão para ele do vale de ossos secos.
Tem pessoas que caminham do nosso lado, que elas estão como aqueles ossos, já não tem mais vigor de vida, e você pergunta para ela qual que é a vontade dela, ela não tem. Quais que são os sonhos dela, ela já não possui. E se você pergunta o que ela quer em Deus, ela não sabe. Ela nem sabe porque ela está no culto. Ela nem sabe porque ela vem à igreja, só vem. Faz como se fosse um rito. E isso é um problema, irmãos. Porque quando Jesus voltar, algumas pessoas vão chorar, irmãos. E muitas, você vai olhar para o lado e vai ver que ela congregava junto com você. Porque elas não entenderam. Muitas delas vestiram uma capa de religiosidade. E a palavra de Deus nos diz que quando Ele voltar, o primeiro julgamento é para os religiosos. Não pense você que é para os ímpios. Os ímpios têm o lugar deles lá, mas o primeiro é para os religiosos. Para aqueles que cumprem tabela, para aqueles que não fazem questão de entender e buscar qual é a vontade de Deus, para aqueles que acham que estão servindo e não estão construindo altares para si mesmos. Altares para si mesmos. Quantos têm dobrado os seus joelhos aos bezerros de ouro deste tempo? Criticam outras religiões, mas estão dobrando os seus joelhos a outros deuses. Tem pessoas que estão construindo o seu próprio Deus, irmãos, e dizem que é Jesus, só se for o da Bíblia dele. O da minha não é. Sabe por que eu estou falando essas coisas com você? É porque eu estou preocupado com a sua alma. Porque eu estou preocupado com a sua alma. Para onde ela vai na eternidade? Era exatamente sobre isso que Davi estava escrevendo. Era exatamente sobre isso que Davi estava falando para aquelas pessoas. Muito mais do que coisas, é a sua alma. E nesse dia, irmãos, no dia que Ele vier, deverá ser um dia de gozo, júbilo, alegria e redenção para nós, não de aflição. O pecado, irmãos, ele tem consumido o vigor das pessoas. As pessoas, elas têm perdido noção da sua identidade. Elas não sabem mais quem elas são. E o pior, elas já não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo. E se elas não ouvem a voz do Espírito Santo, logo elas não são convencidas do pecado, da justiça e do juízo. E aí é um problema, porque se elas não escutam mais a voz dele, elas vivem uma vida achando que está tudo bem entre ela e o eterno. E o pecado, ele tem sido uma arma eficaz de Satanás para destruir as pessoas. Eu me lembro de um caso de um homem que você conhece, eu tenho absoluta certeza. Ele se chama Sansão. Sansão tinha um problema com as mulheres filisteias. Porque Sansão tinha um voto de Narizeu. Ele não podia se envolver com mulheres filisteias. Mas um belo dia, Sansão acaba caindo nas armadilhas de Dalila. E diz o texto bíblico que ele é levado preso e os olhos dele foram arrancados. E hoje, sabe o que Satanás tem feito? Espiritualmente, ele tem arrancado os olhos das pessoas com o pecado, irmãos. Ele tem envolvido as pessoas no mar de iniquidade e tem arrancado os olhos dela. E a partir do momento que ele faz isso, ele arranca dela também os seus sonhos. Ele arranca dela também o poder de visão, de ver aquilo que Deus está vendo, de sonhar aquilo que Deus está sonhando. Ele fica perdido, porque agora ele já não consegue ver mais o caminho. É isso que o pecado faz. Ele coloca primeiro a pessoa perdida, para depois levar ela a um estado de mortificação, até que reste na vida dela ossos. E essa pessoa, ela não pode
fazer mais nada. Isso é um problema, porque quando Jesus voltar, Ele vai buscar aquelas pessoas que estiverem com a lamparina acesa, irmãos. Entenda isso, acesa. Aquelas pessoas que carregarem a chama do Espírito Santo com elas. Porque se tem uma coisa que o pecado faz, é afastar o homem de Deus, é fazer com que essa chama se diminua cada vez mais, é retirar o prazer e a vontade de servir o Senhor, de buscar Ele conforme a palavra dEle. É isso que o pecado faz. Mas no dia que Jesus voltar, Ele vai buscar aqueles que estão com a lamparina acesa. As apagadas não. Deixa eu te fazer uma pergunta, e entenda que Jesus, Ele faz uma alegoria quando Ele diz que nós somos a luz do mundo, que nós somos colocados lá para levar as luzes para o lugar que é governado pelas trevas. Então entenda uma coisa: uma lâmpada apagada, irmãos, não vale de nada. Uma lâmpada apagada não vale de nada. Uma lamparina que não pode ser acesa, de que ela vale? Uma lamparina que não acende, ela serve para quê? Ela não ilumina nada. Sabe o que o pecado faz? Ele pega o vidro, o saleiro, e joga o sal fora. E de que vale um vidro, um saleiro, se não tem sal? Vale de quê? Serve para quê? E é isso que o pecado faz. Ele leva as pessoas a esse estado. E aí, no grande dia, isso vai fazer muita diferença. Muita diferença, irmãos. Essa semana eu estive com alguns irmãos na roça, e eu falei para eles, olha, o maior sinal que indica a vinda do Messias, irmãos, não está na pandemia. Esquece isso. Não está. Se você quer olhar e ter noção da brevidade da volta de Jesus, você precisa olhar para Israel. Você precisa olhar para eles, irmãos. Foi isso que Jesus disse. Olha para eles. Ou você acha que Jesus vai voltar aqui em Unai? Ou você acha que os pés dele vai descer aqui? Não. Vai descer lá em Jerusalém. É lá. Diz a palavra de Deus que ele vai descer lá. Exatamente lá. E todas as nações congregarão lá. E nós estaremos lá com ele. Com ele. Ele vai voltar, irmãos. E o maior sinal está lá. Eu acompanho muitas notícias de Israel. Eu faço isso porque eu gosto. E porque eu levo em consideração a palavra de Deus. E eu nunca vi tanto judeu na minha vida clamar pelo Messias. Eu nunca vi. Eu poderia te mandar vários vídeos de judeus, coisa recente, clamando pela vida do Messias, falando: vem Messias, vem, é chegado o tempo, nós estamos vivendo o tempo messiânico. Estão subindo lá, sabe, onde está o domo da rocha, para chamar pelo Messias. E sabe o que os cristãos estão fazendo? Estão rejeitando a palavra do Messias, estão buscando outras coisas. Isso é um problema. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Davi, ele conhecia o estado daquele povo, ele tinha conhecimento de causa, por isso ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor, como o próprio profeta Jeremias escreve, também no capítulo 17, verso 14, diz assim: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Paulo escreve em Romanos, no capítulo 12, no verso 2: e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra aqui é inconformismo, inconformado.
inconformado com esse sistema mundano, inconformado, porque enquanto você for aceitando as coisas do diabo, o pecado vai instalando no seu coração. Isso é um problema, um grande problema, porque enquanto o pecado dominar o seu coração, você não conseguirá estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. Enquanto o pecado criar raízes na sua alma, você vai ter dificuldades em lidar com o Espírito Santo. Inconformado. E quem não conhece a luz, irmãos, não consegue saber o que é escuridão. Você só sabe o que é escuro porque você conhece a luz. Quem não conhece o que é santo, não saberá o que é profano. Então nós estamos falando de conhecimento. Se você não tiver noção de quem Cristo é, você vai ter dificuldade de entender o pecado batendo a porta, assim como ele faz todos os dias. O reino de Deus, irmãos, é para aqueles que creem. A palavra de Deus me garante que a porta está aberta, mas eu preciso te dizer uma coisa, eu já disse isso outras vezes, ela está aberta, mas ela ainda é estreita. Não é de qualquer jeito. Com Jesus não pode ser de qualquer jeito. Não é do seu modo, entenda isso. Tem um monte de gente falando em nome de Deus sem ter parte com Ele. E isso é um problema. Enchem as redes sociais de mensagens a respeito de Deus, mas não tem parte com Ele. São vazios. Vazios do Espírito Santo que nos foi dado, do Consolador que foi deixado, vazios. A quantidade de pessoas que correm atrás de profetas é uma coisa absurda. Não pode ver um ou uma chegando na cidade. Eu não vou nem entrar no mérito aqui a respeito do ser profeta, mas saem correndo. Corre! E corra também o risco de encontrar um charlatão, porque no mundo está cheio, irmãos. As pessoas não têm pregado o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, sabe por quê? Porque ele não dá ibope. Mas deixa eu te contar uma coisa, é Ele que traz luz para o seu caminho, para a sua vida. É Ele que te dá condições de ter um caminho reto com o Senhor. É Ele que mostra se a sua alma está em perigo ou não. É Ele que revela o verdadeiro sacrifício de Jesus na cruz. É Ele, irmãos. É Ele. Procure Yeshua. Procure Jesus. Procure o Eterno. E Ele vai te dar e vai te mostrar o caminho que levará você a viver uma eternidade com Ele. Pare de procurar essas coisas. Pare de se encher com essas coisas que não ajudam em nada. Porque enquanto você fizer isso, e a palavra de Deus não entrar no seu coração, o pecado não sai. A única forma dele sair é com a palavra entrando aí dentro. E aí, irmão, como é que eu faço com esse pecado? Porque eu não quero ele mais. Como é que eu faço para voltar a ouvir a voz do Espírito Santo? O que eu tenho que fazer, pastor? Para voltar a ter um caminho com Jesus, para caminhar com Ele, para ter uma vida de intimidade com Ele. O que eu faço? Você precisa se arrepender. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A sua conta bancária não vai te livrar. Não vai. Talvez os seus cabelos bonitos não vai te livrar. A sua maquiagem não vai te livrar. O quanto que você postou nas suas redes sociais não vai resolver o seu problema. O quão bonito foram aquelas palavras não vai resolver o seu problema. O que resolve o seu problema é arrependimento. Arrependimento. A igreja que experimentou o avivamento era uma igreja que se arrependia. Sabe qual é o nosso problema? E aqui eu estou falando para aqueles que aceitaram Jesus, tá? Somente para aqueles que entregaram a vida para Jesus. Sabe qual é o nosso problema? É que no dia que nós entendemos que nós somos pecadores e abrimos o nosso coração para Jesus, nesse dia
nós nos comportamos como mansos e humildes de coração. E nesse dia nós nos arrependemos, e a partir desse dia nós achamos que não precisamos fazer mais, que basta, que está tudo bem, que está tudo jóia. Mas não está. Não está. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, em nome de Jesus. Eu não sei o estado e nem o estrago que o pecado fez na sua vida, mas eu preciso te dizer uma coisa: olha, não vale a pena, não vale a pena continuar com essa vida sem ouvir a voz do Espírito Santo. Não vale a pena. Deixa eu te contar uma coisa: não vale a pena correr o risco de chegar naquele dia, quando Jesus voltar e vier buscar a sua igreja, e você não vê o seu nome escrito no livro da vida. Não vale a pena. Não vale a pena se deleitar nos prazeres, colocando a sua salvação em risco. Não vale a pena. Não vale a pena viver como ossos no mesmo vale que Ezequiel viu. Não vale a pena. Não vale a pena. A sua credencial de crente não vai garantir a você um lugar com Jesus. Não é isso. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Talvez o pecado ele tenha entrado no seu coração de tal forma que você nem consegue mais se arrepender. Talvez nem uma oração de arrependimento você consegue fazer mais. Ou talvez Satanás tenha incrustado na sua mente que você não precisa de arrependimento. Por favor, não faça isso com a sua vida. Por favor, não faça isso com a sua alma. Se o Espírito Santo ele tem revelado a você decisões equivocadas, comportamentos inadequados, por favor, coloque sua mesa e se arrependa. Fala para Jesus que você está arrependido. Fala para Ele que você não deseja mais viver uma vida longe dEle. Fala para Ele. Fala para Ele que você está cansado de viver essa vida de mentira. Fala para Ele que você deseja que o evangelho genuíno seja escrito no seu coração. Fala para Ele. Adora Ele. Você está aqui para isso. O culto é para Ele. Arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se. Arrependa-se. Rasga o seu coração para Ele. Olha, ninguém que está do seu lado aí tem nada a ver com a sua vida. Quem sentou do seu lado aí não garante salvação para você não. Quem está do seu lado aí, ó, talvez você está com vergonha, não pode mudar a sua história. Não é ele, não é ela, é você e Deus. Entregue-se a Ele, arrependa-se. Ei! Se arrependa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
manifestará em vós para sempre. Vamos colocar de pé. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É a palavra dele que diz: e se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, quero te amar mais, quero te amar mais, Senhor, com tudo o que sou. Quero te amar mais, quero te amar mais, quero te amar mais, Senhor. 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 Yeah, yeah. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Graças a Deus. Pede ajuda do Espírito Santo. Se você não conseguiu ainda, pede ajuda a Ele. Arrependa-se aquele que te amou primeiro. Arrependa-se ao amor. Fala para Ele, aquele que é o único que pode fazer alguma coisa por você. Mas não saia desse culto em nome de Jesus sem dar o seu coração para Ele, sem entregar-se a Ele. Deixa eu te contar uma coisa. Não vale a pena uma vida nessa terra e uma eternidade longe de Jesus. Não vale a pena. Não vale a pena uma vida com os prazeres desse mundo e a eternidade longe dele. Não vale a pena. Não vale a pena os deleites que tanto agradam o meu olhar e a minha carne, e viver longe dele não vale a pena. Deixa o Espírito Santo gritar isso no seu coração. Ei, não vale a pena, querido. Rasga o seu coração para Ele. Rasga o seu coração para Ele agora, em nome de Jesus. Ei, Anastorandai. Rasga o seu coração para Ele. Fala: Senhor, eu me arrependo e eu me entrego ao Senhor. Agora você que talvez nunca na sua vida até agora decidiu se entregar por Jesus. Talvez até aqui você ouviu e teve muitas oportunidades de dar o seu coração para Ele e não deu. Quantas vezes você entrou no culto e Jesus falou: olha, eu quero você, eu quero o seu coração, dá para mim a sua vida. Quantas vezes Jesus falou para você: olha, eu quero governar você, eu quero ser o seu Salvador, eu quero governar a sua história, dá a sua vida para mim, dá o seu sim para mim. Você não deu o seu sim para Ele. Quantas vezes você entrou num culto como esse e voltou para casa com a palavra e não se entregou a Ele? Eu queria te dar uma oportunidade agora.
Você que quer viver com Jesus, você que quer deixar de ser escravo do pecado, você que quer ter uma vida nova, você que se arrepende desse modelo de vida fracassado e miserável que você tem levado até aqui, eu quero te dar uma oportunidade para que você saia do seu lugar e venha até aqui. Eu não vou constranger você, ninguém vai te constranger. Eu não vou colocar o microfone na sua boca. Eu só quero orar com você. Eu quero fazer com você uma aliança com Deus, para que a sua vida seja diferente. Não tenha vergonha. Não precisa ter vergonha de quem está do seu lado. Deixa eu te contar uma coisa. A única pessoa nesse mundo que pode fazer alguma coisa por você é Jesus. E Ele está querendo o seu coração agora. Jesus está pedindo a sua vida. E se você quiser entregar para Ele, eu vou orar.